Então vamos começar o capítulo 1 do CCNA 2. Tá? Ok. Esse capítulo 1 do CCNA 2 trata do quê? Introdução aos roteadores. O CCNA 2 é todo dedicado aos roteadores, aos protocolos de roteamento e aos equipamentos roteadores. Vocês vão ver que vai ter uma infinidade de packet tracer para serem feitos, certo? Se puder, façam todos os packet tracers, que dão uma base muito boa para todas as provas e para o dia a dia de vocês. Se não puder, façam os packet tracers do fim do capítulo. Se não puder, faça o último packet tracer, mas não termine um capítulo sem usar o packet tracer, porque ele é parte fundamental para o aprendizado de vocês, ok? Muito bem. Aqui apresentando o roteador, esse é um Cisco 1800, muito comum, tá? É um entry level da Cisco, tá certo? E aqui ele está mostrando o que são os roteadores. Os roteadores, na verdade, são umas caixas assim, e dentro delas tem processador, memória, tudo que um computador tem. Então, na verdade, um roteador é um computador com software instalado. Esse aqui é, por exemplo, uma das saídas do software que está instalado nele. Ok? É um software proprietário da Cisco, que chama de iOS. E o Internet Operating System veio muito antes do iOS da Apple, tá certo? Mas por algum motivo não deu conflito nessas duas coisas. Então o iOS da Cisco continua sendo o iOS da Cisco. Ok? Então, um roteador tem CPU, tem RAM, tem ROM e tem sistema operacional. Ok? Muito bem. Então, para que servem os roteadores? Os roteadores, eles ficam, sempre quando você precisa mudar de uma rede para outra rede, você precisa de um roteador. Tá? Um roteador, ele é aquele que pega duas redes diferentes e conecta uma a outra, tá certo? Conectam redes diferentes. Então, para isso é que serve o roteador. O roteador também tem a função de escolher o melhor caminho para um pacote trafegar, tá certo? Ou seja, na internet é comum, por exemplo, você ter vários caminhos para chegar num determinado destino. Então, ao chegar em um roteador, baseado na sua tabela de roteamento, ele vai escolher o quê? Ele vai escolher o melhor caminho para um determinado destino. No caso dessa animação aqui, só tem um caminho para ele seguir, tá certo? Mas pode haver vários. Tá? Essa é a parte física do roteador. Essa animação é bastante interessante. Essa é a parte dianteira. Quando você clica em alguma coisa, aparece o que ela é, tá certo? A parte traseira, quando você clica também aparece o que é, tá certo? É interessante explorar essas partes do roteador, tá legal? E aqui, o primeiro packet tracer, simulando uma rede corporativa, ok? Aí vai mostrar os roteadores, os vários meios que ele pode acessar a rede e etc. Aqui ele está mostrando como é que é um roteador por dentro. A fonte, aqui uma placa de rede Wiki, blindada. Aqui você tem outra placa de rede Wiki, é uma placa de rede serial, tá certo? SDRAM, onde são gravadas as coisas, e o processador. Tá? Ok, ventiladorzinho, versão traseira e etc. Mais então de roteador. Tá? Aqui o diagrama em blocos de um roteador, com cada uma das partes dele. Repare as partes mais importantes. Primeira coisa, as interfaces. Isso é uma das coisas principais que um roteador tem que ter. Se ele vai interconectar redes, ele precisa ter interfaces. No caso do modelo 1800, vem com a interface integrada, duas
Ethernet, faixa Ethernet. Tá? Tem roteador que não vem com nenhuma interface, você tem que comprar a parte. Tá? E a maioria dos roteadores vem com uma ou duas interfaces e você vai comprando à medida das suas necessidades. Ele vem com encaixe ali, dependendo da rede que você vai usar, você compra o módulo. Tá? Processador, ok, geralmente RISC. Tá? O sistema de controle, memória DIMM, memória RAM, tá certo? Memória ROM de inicialização, é onde tem o iOS básico, tá? NVRAM, onde tem os arquivos de configuração, memória flash, onde geralmente fica gravado o iOS definitivo, não aquele iOS de inicialização, mas o que ele vai usar mesmo. Tá? E a memória é igualzinha a memória de máquina fotográfica, mesma coisa. Tá? Muito bem. O iOS serve para quê? Né? O iOS serve para muitas coisas. É o sistema operacional que os roteadores usam. Esse iOS vocês vão estar trabalhando o tempo todo com ele. Tá? E é através dele que vocês vão configurar as interfaces, que vocês vão definir os protocolos de roteamento. Toda a inteligência do processo vai estar por aí. Ok? Beleza, aqui ele está falando do processo de inicialização de um roteador. Olha, isso é importante pra caramba, entender esse processo, para a gente saber quais as coisas que estão acontecendo. Então aqui nessas três etapas, tá? Ele mostra aqui as etapas e o que mostra no console do roteador durante essa etapa. Então, como qualquer computador, numa primeira etapa ele faz um autoteste, tá? E carrega o Bootstrap, que é o carregador de boot. Okay? Numa segunda etapa, ele vem e acessa um outro tipo de memória, tá? Através do qual ele localiza e carrega o sistema operacional iOS. Tá certo? E numa última etapa, ele acessa um outro tipo de memória, tá? E carrega o quê? Carrega as configurações. É um arquivo de texto onde tem as configurações. Todas as configurações que o iOS deve obedecer. Tá legal? Repara, num sistema normal, é muito raro o roteador ficar dando boot. Tá? O roteador passa por esse processo apenas uma vez e ele pode ficar dias, meses, anos sem reinicializar. Só funcionando. O normal dele é esse. Tá? Mas, durante o nosso processo de aprendizado, a gente vai inicializar e reinicializar diversas vezes os roteadores, seja as máquinas reais, seja no Packet Tracer. Tá? Cada um desses processos é descrito em detalhes aqui, é interessante ler. Tá? Ok. Então, aqui ele mostra, tá? Aqui no Show Version, tá? É um comando iOS que a gente mostra várias informações sobre o hardware do computador. Então, o Show Version não mostra só a versão do iOS. Ele mostra também o quê? O hardware do computador. Tá? E aqui o Packet Tracer para exercitar tudo isso. Importantíssimo. Muito bem. Vamos dar uma olhada nas interfaces do roteador. Basicamente, o roteador tem interface para a interface com as redes, dois tipos, interface WAN e interface LAN. Interface LAN geralmente é Ethernet, é essas aqui, né? São faixa Ethernet, tá? Aqui no caso ele tem duas, e a interface WAN são interfaces seriais, tá certo? Vai ligar geralmente em provedores de internet, tá legal? Ok. Existem também as portas de gerenciamento, ele deve falar daqui a pouco. Não. As portas de gerenciamento são essas de console auxiliar, mas daqui a pouco ele vai falar também dessas portas. É através das quais eu configuro o roteador. São interfaces seriais também, apesar de ter esse conector J45, são interfaces seriais. Tá? Muito bem, aqui a representação lógica de um roteador.
cada uma das portas do roteador. No caso, eu tenho duas portas aqui, WAN, e duas portas LAN. Aqui essa faixa Ethernet 0/0, faixa Ethernet 0/1. Certo? Slot 0, interface 0. Slot 0, interface 1. Tá certo? Serial 0/0/0. Slot 0, interface 01. Slot 0, interface 00. Tá certo? Então, eu posso num slot colocar, nesse caso serial, até 4 interfaces. Até 4 não, até 4 interfaces. Nesse caso, até 2 interfaces em cada slot. Tá? Ok? É assim que a gente identifica as interfaces e essa representação lógica. Uma interface serial é esse raiozinho aqui, tá? E uma interface Ethernet é esse fio aqui, segundo a representação da Cisco. Packet Tracer para cabear os dispositivos, descobrir o que são cada um desses cabos, saber colocar, vai ser importantíssimo para os próximos exercícios. Tá? Outro Packet Tracer. Tá? Como é que o roteador ele encaminha os pacotes? Tá certo? Ele recebe um pacote, extrai do cabeçalho qual o endereço de destino. A partir desse endereço, ele vai saber para qual roteador manda aquele pacote. Ele manda para o outro roteador, que lê também o endereço IP de destino e manda para a máquina de destino. Tá? Assim que o roteador faz esse encaminhamento. Tá? O roteador, ele funciona, um roteador é um equipamento de camada 3, tá? Mas ele funciona nas 3 camadas, 3, 2 e 1. Tá? Camada de enlace, camada de rede. Ao receber um pacote de um computador, por exemplo, o computador, esse pacote, para chegar no roteador, ele parte dos dados do usuário, desce toda a pilha TCP/IP, chega no meio físico, do meio físico chega ao roteador. O roteador primeiro recebe na sua porta de camada 2, tá certo? Essa porta joga esse dado para a camada 3, tá? Daí, na camada 3, o roteador trabalha a inteligência dele. Encapsula novamente o dado, tá certo? Provavelmente vai mudar o endereço da camada 2, porque ele entra por uma interface e vai sair por outra interface, e vai mandar para o outro roteador e assim por diante, tá certo? Repara que aqui, como aqui é um fio e aqui é um outro tipo de meio, essa camada de enlace física, dependendo da fase da transmissão dos dados, vai ser diferente. Aqui está um pequeno exercício, né, para vocês colocarem aqui os endereços IP das interfaces, que é como isso aqui vai ser representado nos exercícios daqui por diante. Mais Packet Tracer. Ok. Começando com as linhas de comando do Packet Tracer e do roteador. Tá certo? Então, quando você entra num roteador, existem umas configurações que são as configurações básicas do roteador. Tá? Em um dos exercícios passados, essas configurações foram feitas pelo modo automático. Tá? O modo automático é bem simples de ser usado, mas o entendimento desse modo não automático é importante para vocês configurarem da maneira que vocês desejarem o roteador. Então essa é a configuração básica, tá certo? Essa configuração básica, cada uma delas tem a sua função, tá? Primeiro, hostname define o nome do roteador. Enable secret é a senha, o password, tá? Para o modo privilegiado do roteador, onde você pode entrar com os comandos. Dentro da linha de comando, tá certo?
você pode entrar no console e definir o password do console. Console é aquela entrada de console do roteador. Tá? E login, para exigir que se faça login para entrar na console. Mesma coisa, as linhas de telnet, são as VTI, são terminais virtuais, geralmente entra por telnet ou por SSH. Isso vem pela rede mesmo, TCP/IP. Você define o password e dizer que é necessário efetuar login para entrar no terminal, tá certo? E o banner MOTD é um banner com a mensagem inicial, ok? Geralmente é importante, quer dizer, nos Estados Unidos exige-se, né, colocar esse banner, tá certo? Para a pessoa que, se por acaso tiver a ideia de invadir, saber que é um crime, tá? Ter sido avisado. Muito bem. Mais configuração básica. Ainda dentro do config eu posso entrar numa interface, por exemplo, interface faixa Ethernet 0/0, definir o endereço IP, definir uma descrição para essa interface, e no shutdown é para ligar a interface. Quando, por default, todos os equipamentos roteadores, eles estão com as interfaces desligadas, logicamente desligadas, elas não funcionam. Só depois de configurar é que eu ligo as interfaces. Tá? Copy running config para o startup config, você vai salvar a configuração, toda essa configuração que você fez. Tá? Show running config é mostrar a configuração que está rodando agora. Tá? Show IP host mostra a tabela de roteamento. Show IP int.br mostra as interfaces. Show interface mostra mais informações sobre a camada 1 e 2 das interfaces. Tá? Muito bem, aqui ele está mostrando cada um desses comandos. É importante vocês fazerem esses comandos. Essa é a topologia desse capítulo. Tá? Todos os packet tracers vão aparecer com essa topologia. E aqui são comandos que você pode rodar no packet tracer para saber o que está acontecendo. Tá? Olha o packet tracer aí. Executar esses comandos aqui, importantíssimo, tá, gente? Importantíssimo. Vocês só vão entender esses comandos se vocês fizerem o exercício. Teoricamente, não dá para entender. Aqui, mostrando a tabela de roteamento, show IP host, tá certo? A tabela de roteamento é uma coisa super importante do roteador, tá certo? É ela que vai ser a base para o roteador decidir o melhor caminho para o pacote. Isso aqui, route print, é o que você faz no seu PC rodando Windows para mostrar a tabela de roteamento do PC. Sim, um PC também possui tabela de roteamento, tá? Porque ele também tem que saber para onde que vai enviar os pacotes. Tá? Toda vez que aparece esse Czinho ao lado de uma entrada da tabela de roteamento, significa uma interface diretamente conectada. Toda vez que você configura uma interface com um endereço IP e dá no shutdown nessa interface, ela automaticamente entra, se ela estiver funcionando, ela entra para a tabela de roteamento. Se por acaso essa interface cair por algum motivo, ou você dá o shutdown, ou soltar um fio, ou a linha cair, se essa interface cair, ela automaticamente sai da tabela de roteamento. São as entradas diretamente conectadas. A gente, obviamente, vai estudar isso em muito mais detalhes em outros capítulos. Rotas diretamente conectadas, packet tracer. A rota estática é uma rota que é definida manualmente. Tá? Uma rota que você entra manualmente, que entra na tabela de roteamento, e essa rota estática vai dizer ao roteador o que ele tem que fazer se ele encontrar um pacote com um determinado endereço de destino. Então, uma rota estática, ela não é diretamente conectada ao roteador. Tá? É uma rede que está além dos limites do roteador, mas que ele tem que saber para onde que ele vai enviar. Okay? Exercício de roteamento estático. Repara que esse capítulo tem muito packet tracer. É importante quem puder fazer todos,
tá? Para poder não se enrolar nos outros capítulos. Ok. E a rota dinâmica? Repare que ele está introduzindo isso de maneira bem simplificada. Tá? Vocês vão ter um capítulo só para tratar de roteamento dinâmico. O roteamento dinâmico são entradas na tabela de roteamento que são aprendidas com outros roteadores. Então, outros roteadores da rede enviam para este roteador, geralmente os vizinhos, obviamente, enviam para esse roteador informações que eles possuem na sua própria tabela de roteamento. Então, eles compartilham essa informação. Então, os vizinhos aprendem. Tá? Com isso, são incluídas na tabela de roteamento rotas dinâmicas, ou seja, aprendidas a partir de outros roteadores, automaticamente. Aqui um exercício sobre roteamento dinâmico. Muito bem. Aqui é importante esses 3 princípios do roteamento. Tá? Primeiro, todos os roteadores tomam suas decisões sozinhos com base nas informações presentes em sua própria tabela de roteamento. Tá? Então, se um roteador toma uma decisão, é porque ele viu a sua própria tabela de roteamento. Não é baseado nos outros. Tá? O fato de o roteador ter uma determinada informação na sua tabela não significa que os outros vão ter a mesma informação. Pode não ter nenhuma informação ou pode a informação estar diferente na tabela de um outro, é um ponto de vista de outro. E 3, as informações de roteamento sobre um caminho de uma rede para outra não fornecem informações para o caminho de volta. Ou seja, o fato de você ter configurado uma rota de ida não significa que a volta está garantida. Tá? Essa é uma animaçãozinha mostrando esses 3 princípios em funcionamento. Tá certo? Aqui um packet tracer também para esse princípio. Muito bem, aqui ele fala de alguns campos de cabeçalho da camada 3 que são importantes de se conhecer. Tá? É uma atividadezinha para você ir encaixando aqui, pelos tamanhos você sabe mais ou menos onde está isso, tá certo? E eles vão ser importantes aí, alguns importantes. Endereço, obviamente, endereço de origem e destino, o TTL, que é o tempo de vida do pacote, e a versão, tá certo? Versão do IP, PV4, PV6, tudo bem. Aqui na camada 2, tá, os quadros podem ser de 2 tipos, Ethernet ou I3E 802.3, são ligeiramente diferentes, tá? Mas o que se usa mais é o Ethernet. Esse aqui é um padrãozão, né, um protocolo padrão, público, etc. O Ethernet que a gente mais usa, que não é totalmente aberto. Muito bem. E aí, como é que um roteador decide por onde o pacote vai passar? Tá certo? Ele decide baseado na sua tabela de roteamento. Repara que aqui ele tinha 2 caminhos para seguir. Um caminho por aqui e outro caminho por aqui. Tá certo? Se ele usa uma tomada de decisão baseada em quantos roteadores tem no caminho, logicamente esse caminho de fora aqui só tem que passar por 2 roteadores e chega no meu destino. Ele vai escolher esse caminho. Agora, existe uma outra maneira de tomada de decisão que leva em conta também a velocidade do link. Então, nem sempre o caminho mais curto é o mais rápido. Às vezes, eu vou por aqui, como aqui são linhas T1, eu vou muito mais rápido, dando 3 saltos, do que aqui. Né? Tá certo? Passando por 3 roteadores. Eu vou muito mais rápido por aqui do que por 2 roteadores. Então, existem esses 2 raciocínios que o roteador usa para decidir. Isso vai depender do protocolo de roteamento que a gente vai ver em capítulos posteriores. Aqui, Packet Tracer de novo, para mostrar esse melhor caminho.
É muito interessante vendo isso funcionar. Tá? E aqui uma coisa muito interessante. Tá? Se vocês já ouviram falar em balanceamento de carga, configurar um balanceamento de carga num equipamento comum, num PC, por exemplo, pode ser muito complicado. Os equipamentos da Cisco, eles, quando encontram dois caminhos para seguir, os dois com a mesma métrica, os dois com o mesmo custo, tá certo? Ou seja, por aqui eu passo por 3 roteadores, ambas as linhas T1. Por aqui eu também passo por 3 roteadores, ambas linhas T1. Ou seja, esse caminho é exatamente o mesmo custo desse aqui. Então, o que o roteador faz? Ele balanceia a carga, tá certo? Ora vem por aqui, ora vai por ali. Ora vem por aqui, ora vem por ali, tá certo? E usa bem essa redundância aqui, ok? É. E aqui vocês vão ver pelo Packet Tracer exatamente como isso funciona, tá? São duas entradas iguais, duas entradas semelhantes na tabela de roteamento que vão causar isso. Então é importante ver esse Packet Tracer. Bom, e aí, como é que é o melhor caminho? O melhor caminho repara, você vir de uma rede para outra rede através de diversos roteadores, você pode ter vários roteadores com várias redundâncias. O melhor caminho é determinado pelos roteadores, baseado na sua tabela de roteamento. E, obviamente, em algum algoritmo para ele fazer esse cálculo. Tá? No caso, aqui é uma sequência que mostra um dia na vida de um pacote. Tá? Então ele vai mostrar nesses 4 segmentos aqui do currículo, tá? Ele vai mostrar o processo desde o seu início, com todos os processos de encapsulamento, desencapsulamento, tá? Consulta a tabela de roteamento para um pacote dessa origem chegar nesse destino. Então é interessante depois vocês observarem essas animações por completo para saber como é que os roteadores tomam as decisões. Né? Eles têm um raciocínio, eles têm um algoritmo. Tá? Então tem todo um processo de desencapsulamento, eles vão observar qual é o tipo e qual o endereço de destino desse pacote. Tá? Aí vão analisar se esse endereço de destino está presente na tabela de roteamento. Tá? Se estiver presente, ele encaminha, ele encapsula tudo de novo, baseado na interface de saída, e manda para esse destino. Tá? Esse outro roteador vai receber, vai fazer exatamente a mesma coisa, tá certo? Só que aqui, no anterior, eu passei de Ethernet para Ethernet, aqui eu vou mudar de meio. Eu de Ethernet passo para serial. Então é um outro tipo de encapsulamento. Tá? Daí o pacote chega no roteador, já está quase chegando ao seu destino. Tá? De novo, ele recebe da interface serial e vai ver se possui na tabela de roteamento. E possuindo, envia para o PC. Tá certo? Aqui, mais um Packet Tracer, cabeamento com roteadores, switches e redes. Opcionalmente isso aqui pode ser feito no laboratório também, tá certo? Mas o Packet Tracer é o suficiente nesse caso, tá certo? Configuração avançada do roteador é interessante fazer também. Tá? E aqui finaliza o resumo do capítulo. O quiz, que é importante fazer antes da prova. Esse desafio de integração é muito legal fazer, tá? Que é o último do capítulo. Tá? E aí estão preparados para a prova desse capítulo. A prova desse capítulo está aberta durante uma semana. Ok? Os testes de capítulo. Ok. Ok, terminando a gravação nesse momento.